O tema a ser discutido é o sistema nervoso. Eu agradeço à Sociedade Brasileira de Anestesiologia pela oportunidade de apresentar um tema que gera tanta discussão. A complexidade do nosso sistema nervoso central é semelhante à complexidade do universo. Estudá-lo representa um desafio. Compreendê-lo representa se aproximar da perfeição, não só como pessoa, mas como anestesiologista. O sistema nervoso, ele é semelhante a um computador. Ele capta informação externa e interna, processa essa informação, integra e responde. É um sistema de integração envolvido na coordenação e regulação das funções corporais. O que caracteriza esse sistema é que é um sistema que utiliza eletricidade, graças à característica da membrana celular do sistema nervoso. Essa membrana celular, ela utiliza a eletricidade para conduzir, interpretar e responder aos estímulos. Ela possui propriedades tais como excitabilidade, condutibilidade e irritabilidade. Analisando as membranas celulares, nós podemos ver que ela é formada por uma dupla camada fosfolipídica com grupos polares hidrofílicos voltados para o extracelular e para o intracelular. Flutuando nessa matriz lipídica, nós temos proteínas que funcionam como receptores de canais, de hormônios, e há um desequilíbrio entre a concentração iônica no intra e no extracelular, caracterizando o intracelular por ser um meio rico em potássio e o extracelular rico em sódio. Ele possui uma diferença de concentração e gera uma diferença de potencial de membrana entre o intracelular e o extracelular. Essa diferença de potencial de membrana da célula em repouso nós chamamos potencial de membrana, que corresponde ao potencial da célula quiescente. Por que ocorre essa diferença de potencial? Por duas razões. Existe uma tendência do íon passar do local de maior concentração para o de menor concentração. E existe um outro transporte ativo chamado bomba sódio-potássio, que por transporte ativo, 3 sódio para 1 potássio, mantém esse equilíbrio. Então, esses dois fatores permitem que o intracelular seja negativo e o extracelular seja positivo. O potencial de membrana ele pode ser medido para cada íon. É o valor do potencial entre as duas faces da membrana. É chamado potencial de Nernst. E a grandeza desse potencial está relacionada à concentração do íon entre as duas faces da membrana. Nós podemos calculá-lo para cada íon. Por exemplo, para o potássio, você utiliza a concentração interna sobre a concentração externa, multiplicado por esse 61, que é o número de Faraday, e o logaritmo. Então, você vai encontrar esse valor de menos 94 milivolts. Nós podemos medir o potencial quando ocorre uma ação. Quando o impulso nervoso passa pela fibra, ele determina uma alteração conformacional nessa membrana. E essa alteração gera o que nós chamamos potencial de ação. Ela pode ser calculada pela equação de Goldman-Hodgkin-Katz, ou força eletromotriz, que depende da carga elétrica de cada íon, da permeabilidade da membrana ao íon e da concentração do íon no extracelular e no intracelular. O potencial de ação, que corresponde à passagem do impulso nervoso pela célula, ele tem várias fases. Primeiro, existe um potencial de repouso, que é o potencial quiescente, que nós falamos. Existe um potencial limiar, que é o potencial no qual, alcançando esse valor, em 50% dos casos, você pode ter um potencial de ação. Existe o potencial de ação, que é a resposta da fibra. Tem uma fase de despolarização, que corresponde à abertura dos canais de sódio, a fase de repolarização, que corresponde à abertura dos canais de potássio, induz a célula a uma fase de hiperpolarização e, novamente, ao potencial de repouso. É importante lembrar que isso ocorre na célula sem decremento, que a propagação do potencial de ação
é um fenômeno de tudo ou nada. Ela ocorre graças à modificação iônica, modificação na permeabilidade da membrana e ocorre sem decremento desde o axônio, corpo e dendrito. Alguns tecidos do nosso organismo, eles têm uma despolarização automática, são os tecidos autoexcitáveis. O coração, o sistema nervoso central, que é responsável pela respiração, o peristaltismo, são todos tecidos autoexcitáveis. Interessante notar que a condução através dessa membrana, ela favorece pela presença de uma proteína. As células de Schwann, no sistema nervoso central, elas produzem a mielina. Entre uma mielina e outra, existe uma área que nós chamamos nódulos de Ranvier. Então, quando eu tenho um estímulo que é captado, passa pelo corpo celular e segue pelo axônio, o potencial de ação é gerado de forma saltatória através dos nódulos de Ranvier. Certo? Essa forma de condução, além de tornar o sistema nervoso central rápido, numa velocidade bastante rápida, a menor perda de íons, menor gasto energético e menor tempo para equilibrar a bomba sódio-potássio, restabelecendo o potencial quiescente. Bom, então o sistema nervoso, ele age em cadeia, uma célula nervosa se comunica com outra e a comunicação entre uma célula e outra, que pode ser músculo liso, músculo esquelético, outra célula nervosa ou uma glândula, nós chamamos de sinapse. A sinapse eletrônica, nós temos dois tipos de sinapse. A sinapse eletrônica, em que uma célula se acha junto à outra, se comunicando através de poros, canais juncionais, gaps, junções, por onde a informação passa rapidamente. Exemplos de sinapse eletrônica: no coração, nos discos intercalares, no músculo liso do útero e no sistema nervoso central, dendritos. A maioria das sinapses são sinapse química. A transmissão sináptica ocorre pela liberação de um neurotransmissor. Quase na totalidade do sistema nervoso central. Há 40 tipos de neurotransmissores. Eles são sintetizados na membrana pré-sináptica, no axônio da membrana pré-sináptica. Ele é liberado numa fenda, chamada fenda sináptica. Ele se combina com uma estrutura chamada receptor e determina uma resposta pós-sináptica. É unidirecional, tem objetivo específico, uma resposta motora de memória na junção neuromuscular, etc. A primeira sinapse que nós estudamos foi a sinapse na junção neuromuscular, responsável pela contração muscular. Então, o axônio vem à síntese de acetilcolina. Quando ocorre um estímulo, há uma exocitose dessas vesículas contendo acetilcolina, ela se combina com o receptor e temos a contração muscular. Algumas doenças, como a miastenia grave, destrói os receptores para acetilcolina na membrana pós-sináptica, daí a fraqueza muscular instalada na doença. Bom, a transmissão sináptica, ela se combina com receptores e, dependendo do receptor, ela pode ter uma resposta que leva à despolarização ou uma resposta que leva à hiperpolarização. Ou seja, nós podemos gerar potenciais pós-sinápticos excitatórios quando o receptor sofre uma alteração conformacional, permite a entrada rápida de sódio, saída do potássio, e esse é um potencial pós-sináptico excitatório. Os exemplos dos neurotransmissores que produzem potenciais pós-sinápticos excitatórios é o AMPA e NMDA. A resposta ao neurotransmissor também pode ser inibitória. O receptor sofre uma alteração conformacional e há uma passagem do íon cloro, levando a uma hiperpolarização, gerando um potencial
pós-sináptico inibitório. Exemplo, GABA no cérebro e glicina na medula espinhal. Quando um estímulo corre por mais de uma fibra, o resultado do potencial pode ser uma somação de potencial pós-sinápticos. Quando uma mesma fibra recebe em tempos diferentes vários estímulos, nós temos uma somação temporal do potencial pós-sinápticos. Que tipo de receptores se combinam com esses neurotransmissores? Há dois tipos de receptores: receptores ionotrópicos e receptores metabotrópicos. Receptores ionotrópicos, o neurotransmissor se combina com uma unidade, provoca alteração conformacional, entrada de sódio ou de cloro, e é um receptor ionotrópico. Quais são eles? AMPA, nicotínico e N-metil-D-aspartato. Receptores metabotrópicos, eles se ligam à proteína G e induzem a formação de um segundo mensageiro, que pode ser a adenilciclase, a guanilciclase, a fosfolipase C e A2, gerando então a resposta. São os receptores adrenérgicos, dopaminérgicos, muscarínicos e serotoninérgicos. São receptores metabotrópicos. Bom, os neurotransmissores, como eu falei, são aminas ou aminoácidos sintetizados no axoplasma que interagem com receptores e determinam ou uma resposta excitatória ou inibitória, um potencial pós-sináptico excitatório ou um potencial pós-sináptico inibitório. Os neuropeptídeos, eles muitas vezes presentes na sinapse, eles alteram a liberação do neurotransmissor ou altera a excitabilidade pós-sináptica do neurotransmissor. Então, nós temos receptores para neurotransmissores inibitórios, como o GABA, e receptores para neurotransmissores excitatórios, para o glutamato, aspartato, AMPA e NMDA. A biossíntese de neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores que existem no nosso organismo? Existem neurotransmissores e neuromoduladores. Os neurotransmissores podem ser aminoácidos, GABA, glutamato, glicina, aspartato. Podem ser aminas, acetilcolina, adrenalina ou epinefrina, dopamina, noradrenalina, serotonina. Podem ser purinas, adrenalina e ATP. Os neuromoduladores ou são peptídeos ou são gases. Peptídeos, gastrina, vasopressina, ocitocina, insulina, neuropeptídeo opioide, serotonina, glucagon, substância P e substância K. Os gases são o óxido nítrico e o monóxido de carbono. Bom, o que faz esses neurotransmissores no nosso organismo? O glutamato é responsável pela transmissão nociceptiva, participa na memória e nos processos epilépticos. O GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório, onde agem os benzodiazepínicos, álcool, barbitúricos. Ele está presente no sistema límbico e na medula espinhal, regula o sono, o comportamento emocional e os reflexos multisinápticos. A acetilcolina está presente no córtex, gânglios da base, cerebelo e formação reticular. É importante porque estão envolvidos no ciclo do sono, controle da motricidade, funções cognitivas, e chama a atenção pela sua participação na doença de Alzheimer. A dopamina, envolvida nas funções cognitivas, afetivo-emocionais, envolvido no controle do tônus muscular e no controle hormonal, hormônios hipofisário e secreção de prolactina. A noradrenalina nos circuitos neuronais do tronco cerebral, principalmente no lóculo cerúleus, projeção tegumento-corticais. Ela participa ativamente do sistema simpático, manutenção do estado de alerta, sistema de modulação inibitória, retículo espinhal, participação no controle da dor. A serotonina, encontrada principalmente no tronco cerebral e no sistema límbico, amígdala e hipocampo, envolvida em comportamento emocional, mecanismo do vômito, regulação do estado do sono.
Anatomofisiologia do sistema nervoso. A unidade funcional do sistema nervoso é o neurônio. Ele se acha amparado, sustentado, nutrido. Também apresenta defesa pelas células da glia, que são representadas pelos oligodendrócitos, astrócito, micróglia, células ependimárias e células de Schwann. A importância dos neurônios na organização do sistema nervoso central é peculiar. Aonde estão os corpos celulares são as áreas do sistema nervoso central, encéfalo, medula e gânglios nervosos. De onde partem os feixes que nós chamamos nervos, corresponde ao sistema nervoso periférico. Assim, o sistema nervoso, que recebe informações, processa e emite respostas, pode gerar uma resposta somática e uma resposta autonômica. O sistema nervoso autônomo é formado pelo simpático, parasimpático e sistema nervoso entérico. Bom, o sistema nervoso central ele surge na segunda semana de concepção e já na terceira semana, a partir do ectoderma, nós já temos uma vesícula com um tubo neural. Essa vesícula ela se divide em prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo continua como mesencéfalo, rombencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e o mielencéfalo. O metencéfalo dá origem ao cerebelo e à ponte, e o mielencéfalo ao bulbo. A medula espinhal continua como medula espinhal. Nós vamos estudar a anatomia e a fisiologia do sistema nervoso no sentido crânio-sacral, que dentro da caixa craniana ocupa a figura ao lado. Telencéfalo. O telencéfalo ele é formado por dois hemisférios de substância cinzenta de forma ovoide, ligados por uma comissura, uma fissura longitudinal que tem no seu interior um corpo caloso, a principal comunicação entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Eles têm funções assimétricas. O hemisfério esquerdo é responsável por funções motoras complexas e de linguagem. O hemisfério direito é responsável por funções não verbais. Nós podemos ver também que estruturalmente o telencéfalo possui uma porção externa de substância cinzenta e interna de substância branca. Mergulhado nessa substância branca, nós temos um centro branco medular, que são estruturas subcorticais, formada pelo corpo caloso, que, como falei, junta os dois hemisférios, o fórnix, que liga hipocampo a hipotálamo, o septo, o hipocampo, a amígdala e os núcleos da base, formado pelo corpo amigdaloide, corpo estriado e cláustrio. No corpo branco medular, no núcleo da base, que é o cláustro, corpo amigdaloide e corpo estriado, tem as estruturas importantes subcorticais, chamando a atenção a amígdala, que é responsável pela memória e regulação dos estados emocionais. Participa do sistema límbico e o hipocampo, pelo aprendizado e memória. A superfície do cérebro ela apresenta sulcos, fissuras e giros. Os sulcos eles são importantes porque dividem a estrutura cerebral em determinadas áreas. Na verdade, as áreas do cérebro elas podem ser divididas como áreas motoras, sensitivas e de associação. Essas áreas de associação são áreas de funções psíquicas complexas, onde são juntas áreas sensitivas e motoras. Bom, o cérebro também ele se divide em lobos, de acordo com a topografia anatômica craniana. Lobo temporal, lobo frontal, parietal e occipital. Existem sulcos importantes, como eu falei, entre eles o sulco central, o sulco de Rolando, cuja parte frontal, pré-central, é representado pela motricidade voluntária.
A área somestésica, giro pós-central. Existe o sulco lateral de Sylvius, que separa o lobo temporal do frontal e parietal. Existe outros sulcos, como o sulco do giro do cíngulo, parieto-occipital e o occipital, que chama atenção para o córtex visual. O córtex cerebral ele apresenta 6 camadas e chama atenção, entre as suas importâncias, por ser receptora de inúmeros estímulos à camada granular externa, com imensos dendritos. Vamos ao diencéfalo. Começando pelo tálamo, atua como uma estação de retransmissão dos impulsos nervosos para o córtex cerebral. Ele é responsável pelas emoções, faz parte do sistema límbico. O subtálamo, que tem função motora, regula a postura e os movimentos voluntários. É uma pequena área interna e posterior ao diencéfalo. Nessa gravura nós podemos ver ali o fórnix, que une o hipotálamo e o hipocampo, o corpo caloso, que junta os 2 hemisférios cerebrais, os núcleos da base, os gânglios da base, que são estruturas subcorticais, a amígdala, responsável pela memória, certo? A substância nigra, que está no mesencéfalo, e a substância branca. Hipotálamo, regula o sono, a sede, a fome, o balanço hídrico, sexo e temperatura corporal. É formado pelo corpo mamilar, quiasma óptico, tubo ecinério e infundíbulo. Participa na homeostasia do organismo, ligado à hipófise, sistema nervoso autônomo e o sistema límbico. O epitálamo, ele tem uma função importante no ritmo circadiano, ciclo do sono vigílio, melatonina. O corpo pineal, ele regula a função de outras glândulas. Comissura de abênula e comissura posterior participam do comportamento emocional no sistema límbico. O sistema límbico ele é um sistema hipotético funcional de estruturas que estão entre o neocórtex e o tronco cerebral. O cerebelo é o cérebro pequeno. Possui 2 hemisférios, eles se acham ligados por uma estrutura chamada vermes e possui sulcos que dividem em lâminas, formando essas pequenas árvores. É responsável pela atividade inconsciente e involuntária. Regula os movimentos finos e complexos e é responsável pelo ajuste postural. O cerebelo ele recebe aferências medulares, a informação da posição do corpo e do espaço, e aferências da pontina, que mantém íntima correlação com o córtex cerebral. Quando você quer fazer um movimento, ele compara as informações e calcula as sequências de contrações musculares para você atingir a meta do movimento. Ele está perfeitamente integrado com os núcleos da base, com o córtex, tálamo e com o corpo estriado rico em dopamina. Bom, o encéfalo e a medula, eles se acham cobertos pelas meninges. São 3 camadas representadas pela dura mater, a mais externa, aracnoide e a pia mater. No encéfalo, a dura mater tem uma porção endosteal, que funciona como periósteo, e outra interna, que se continua com a meninge espinhal. Essa dura mater, essas camadas, elas apresentam septações, e 4 septações são importantes. Uma é a tenda do cerebelo, que separa a cavidade craniana em fossa média e fossa posterior. A outra é a foice cerebelar, foice cerebral. E a última, o diafragma da cela, que isola a hipófise, a célula túrcica. Bom, a aracnóide ela pode invadir a pia mater, formando os seios da dura mater, cheio de líquido cefalorraquídeo, que funcionam como canais venosos, e formando corpos de Pacchioni, que são granulações aracnoides, onde pode haver reabsorção do líquido cefalorraquídeo. Em locais que o encéfalo se afasta do crânio, ela forma verdadeiras cisternas, cuja mais importante é a cisterna magna. Assim,
Como nós vimos, o telencéfalo e o diencéfalo são preenchidos por cavidades, que são o sistema ventricular. Aliás, o sistema ventricular está em todo o sistema nervoso central, formando os ventrículos laterais no telencéfalo, o terceiro ventrículo, que se comunica com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral, e o canal ependimário central. Dentro dos ventrículos existe uma franja vascular constituída de pia mater, coberta pelo revestimento ependimário, que produz 70% do líquido cerebroespinhal, que tem a função de amortecer, proteger, manter o conteúdo craniano. É um líquido claro, incolor, semelhante ao plasma, composto de proteínas, glicose, cloreto e células. Outras células participam também da formação do líquido cerebroespinhal em menor quantidade. O epêndima das paredes ventriculares, os vasos aracnoides e a pia mater. A circulação é ascendente, passa dos ventrículos, por os espaços subaracnoideu, reabsorção pelas granulação aracnoides, predominantemente no seio sagital superior. Há uma barreira hematoencefálica na microcirculação que regula a troca entre o sangue e tecido nervoso. Ela é impermeável a proteínas com peso molecular acima de 60 mil e a sua permeabilidade está diretamente relacionada à lipossolubilidade. O sistema nervoso central, o encéfalo, ele é vascularizado pela artéria carótida interna, ramo da carótida comum, bilateral. E pelas artérias vertebrais. A carótida interna e as vertebrais, juntamente com as basilares, formam o polígono de Willis na base do crânio. A carótida interna dá origem à artéria cerebral média, que é responsável pela irrigação de áreas centrais, onde ocorre a sensibilidade e a motricidade dos membros inferiores. E a artéria cerebral anterior, que irriga a área do cérebro, responsável pela sensibilidade e motricidade do tronco, cabeça, pescoço, membros superiores e o centro da linguagem. A artéria cerebral posterior, ela é ramo da vertebral com a basilar e irriga a área occipital, a visão. Existem 3 estruturas que são responsáveis pelo volume intracraniano. O líquido cefalorraquídeo, o volume sanguíneo, que recebemos 15% do débito cardíaco, e o tecido neural, a plasticidade do tecido neural. Há uma relação entre pressão intracraniana e volume intracraniano que nós chamamos curva de Langevin, ou seja, pequenas alterações no volume não alteram a pressão intracraniana. Só quando todos os mecanismos de compensação são exauridos, há uma descompensação e qualquer aumento no volume intracraniano aumentará a pressão intracraniana. A pressão de perfusão cerebral, ela é o resultado da pressão arterial média menos a pressão intracraniana. E a pressão intracraniana, ela se mantém entre 50 milímetros de Hg e 150. Esse mecanismo é chamado mecanismo de autorregulação. O fluxo sanguíneo cerebral, o mecanismo de autorregulação, também está relacionado com o metabolismo cerebral e com a reatividade ao CO2. Vamos ao tronco encefálico. O tronco encefálico é representado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo é formado pelo tegmento, teto e aqueduto cerebral, que comunica o terceiro com o quarto ventrículo. É uma estação de retransmissão cérebro-cerebelo e medula e vice-versa. É centro dos núcleos cranianos. Funções vitais, como da respiração e da circulação, estão relacionadas com o tronco cerebral. A parte mais cefálica do tronco cerebral se chama mesencéfalo. Ele é representado pelo pedúnculo cerebral, cuja parte ventral nós chamamos de tegmento, e os corpos quadrigêmeos, representados pelos colículos superiores e inferiores. Além disso,
o aqueduto cerebral também faz parte do mesencéfalo. Ele é representado pelo controle do movimento voluntário, regula o alerta consciente, o humor, o prazer e a dor. O tronco cerebral, ele chama a atenção por ser sede da maioria dos nervos cranianos, de onde partem os nervos cranianos. O nervo 1 e 2 são considerados prolongamentos do sistema nervoso central. O olfativo tem origem no telencéfalo, o óptico no diencéfalo. Todos os outros se localizam no tronco encefálico. Os nervos cranianos, eles são responsáveis pela sensibilidade, pela distribuição motor e sensitiva na cabeça, no pescoço e nos órgãos dos sentidos, nos gânglios autonômicos parasimpáticos e responsável por algumas respostas vasculares e cardiovasculares importantes. Existem nervos cranianos que são puramente sensitivos, alguns motores e outros mistos. A ponte. Nela está o locus ceruleus, rico em norepinefrina. É responsável pelo comportamento emocional, ciclo sono-vigília. Apresenta núcleos de conexão com o córtex motor e com o cerebelo. Pares cranianos que estão na ponte, o sexto, o sétimo e o oitavo. O quinto está na parte dorsal da ponte, núcleo salivatório superior e lacrimal. Por fim, o bulbo, que é onde o trato piramidal, responsável pela motricidade, pelos movimentos voluntários, sofre decussação na pirâmide. Integra uma rede de núcleos e tratos que traz informações para o cérebro, levam comandos motores para a medula, formação reticular, e participam de reflexos, como o vômito, soluço, tosse, espirro e deglutição. Bom, a formação reticular, ela é uma estrutura longitudinal que corre todo o córtex cerebral, ativa o córtex cerebral. Ela é responsável pela atividade elétrica cortical, sono, vigílio, sensibilidade, atividade motora somática, interfere na locomoção, respiração, sistema vasomotor, sistema nervoso autônomo, eixo hipotálamo hipofisário. Então, a formação reticular é isso que corre longitudinal em todas as estruturas. E aqui nós estamos vendo a sua integração entre medula, bulbo, ponte e cerebelo. Onde existe o centro respiratório, o centro vasomotor e o centro do vômito. O cérebro, como o neurônio e as células da glia que nutrem, sustentam, mantêm os neurônios, como a membrana celular é uma estrutura elétrica, nós temos ritmos cerebrais e apresentando ondas cerebrais que são captadas pelo que nós chamamos eletroencefalograma. Essas ondas, elas são classificadas em delta, teta, alfa e beta 1 e beta 2, conforme a sua frequência. A onda delta, ela tem uma frequência de meio a 4 Hz, aparece nas crianças jovens, presente no sono profundo e em algumas patologias. A teta, 4 a 8 Hz, presente nas regiões temporais e centrais, durante estados de alerta. Alfa, de 8 a 12, na região occipital com os olhos fechados e em estado de relaxamento. E a beta, 12, acima de 13 Hz, podendo ir a 30 Hz na beta 2, predominantemente no lobo frontal. É a que traz a nossa atenção. Quando nós vamos estudar o estado de sono e vigília, o eletroencefalograma, além de captar a atividade elétrica das células piramidais do córtex, que são colocadas através de eletrodo no crânio, ele mede a atividade eletromiográfica, muscular e o movimento ocular. Decorrente desse estudo, utilizando o sistema 10-20 para a colocação de eletrodos, onde tudo que é ímpar fica do lado esquerdo e tudo que é par do lado direito, nós observamos que durante o sono existem padrões neurofisiológicos. É chamado estádio zero ou acordado, quando você tem uma frequência de 8 a 13,
atividade alfa-occipital e uma atividade eletromiográfica de grande amplitude. O estádio 1 compõe 4 a 5% do tempo total do sono. Tem relaxamento muscular, diminuição da temperatura e o paciente ou a pessoa é facilmente acordado. O estádio 2 corresponde a 40 a 50% do tempo total do sono, a diminuição da frequência cardíaca e da respiração. O estádio 3, 4 a 5% do tempo do sono, apresenta ondas de frequências baixas em torno de 2 Hz. O estádio 4, 12 a 15% do tempo do sono e predomina a atividade delta, de baixa frequência e alta amplitude. A fase 5 do sono é a fase do REM, corresponde a 20 a 25% do tempo total do sono, registra maior atividade cerebral, existem movimentos oculares, ausência de tonicidade na musculatura e baixa atividade eletromiográfica. Os tempos 3 e 4 são muito parecidos, correspondem ao sono profundo e, do ponto de vista fisiológico, são responsáveis pelo melhoramento do sistema imunológico, pela reposição de energia no sistema nervoso central. Alguns autores relacionam o sistema REM como a fase de equilíbrio e de aprendizado. Bom, falar em vigília lembra consciência. Consciência é a percepção de si própria e do meio ambiente. Ligada a isso, nós temos a memória, que é a habilidade de lembrar ou reconhecer experiências anteriores. Quando eu lembro de informações específicas e posso expressar, eu tenho a memória explícita. Quando eu tenho informações aprendidas inconscientemente, eu tenho memória implícita. De uma forma geral, existe a memória a curto prazo, que é a operacional, serve para gerenciar a realidade. E a memória a longo prazo, a explícita é a declarativa, é a que eu posso me expressar eventos e fatos. E a não declarativa, habilidade, dicas, associativa e não associativas. São formas de memórias que eu posso ter. O circuito neural na memória explícita envolve 3 tipos de neurotransmissores: acetilcolina, serotonina e noradrenalina, córtex pré-frontal e o hipocampo. O circuito neural na memória implícita envolve a substância negra rica em dopamina e áreas do córtex pré-frontal e neocórtex. Medula espinhal. Ela preenche o canal vertebral, que é uma estrutura de 33 ossos, formado por vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrococcígeas. No interior, nós temos a medula, que começa no bulbo e termina no hiato sacro. Na terminação, ela forma um filo terminal. Ela termina ao nível de L2 e o saco dural em S2. A medula espinhal é o centro nervoso de atos involuntários, é o veículo condutor de impulsos nervosos. Ela é irrigada pelas artérias radiculares e vertebrais. Chama a atenção a artéria espinhal anterior, a artéria de Adam-Kiewicz, que surge a partir de T8 a L2, a grande irrigação da medula espinhal. Na medula espinhal, estruturalmente, a substância branca fica externa à substância cinzenta. A substância cinzenta tem uma forma de H ou borboleta e se divide em corno anterior, posterior e lateral. A substância branca externa tem funículo anterior, funículo posterior e funículo lateral. A porção ventral anterior é motora, a porção dorsal é sensitiva. A junção da raiz motora com a raiz sensitiva formam 33 pares de nervos que podem se organizar em plexo. Na região cervical, nós temos uma intumescência na medula e dá origem ao plexo braquial.
Na região lombosacra, nós temos um plexo lombosacro. Nós temos 8 nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, sacrais e um coxígeo. A medula espinhal, no sistema ascendente, ela leva sinais sensoriais das extremidades do corpo até a medula e o cérebro. O sistema descendente controla funções motoras dos músculos, regula funções como pressão e temperatura e transporta sinais originários do cérebro até o seu destino. Então, está aqui a medula espinhal, também revestida pelas meninges, dura mater, aracnoide pia, entre aracnoide e pia, líquido cefalorraquídeo, a medula, contendo a substância cinzenta na porção central e a porção branca, substância branca. A raiz ventral e a raiz dorsal formando os nervos espinhais. Bom, quando nós falamos em motricidade, nós temos que lembrar que existem 3 sistemas perfeitamente integrados responsáveis pelos movimentos. A medula espinhal é o inferior, o tronco encefálico no meio e o córtex, o mais cranial. Então, a medula espinhal é responsável por reflexos rítmicos simples que estão sob controle do tronco encefálico e do córtex. Aqui nós podemos ver que se um nociceptor, um estímulo doloroso, chegue ao pé de um paciente, a fibra aferente vai para a medula, através do neurônio de integração, entra em contato com o tronco encefálico e córtex e determina uma resposta reflexa da retirada do pé, certo? Esse é um movimento voluntário, reflexo, cujo nível mais simples é a medula espinhal. Outros sistemas importantes participam na função motora. O sistema piramidal, ele integra do córtex à medula. É formado por 2 tratos, córtico-espinhal e o sistema piramidal. Ele sofre decussação, ou no bulbo ou na medula. Ele é responsável pela função motora voluntária. O sistema extrapiramidal, ele é mais difuso, ele não sofre decussação, é responsável pela função motora automática involuntária, pelos automatismos primário e secundário. Automatismos primários são aqueles que ocorrem naturalmente, sugar, deglutir, e os secundários são os que levam em conta o sistema piramidal para aprender, por exemplo, aprender a dançar, e refinar através do sistema extrapiramidal. Então, ele é responsável por ajustes, correções dos movimentos voluntários e é representado por 4 tratos. Como é, então, a organização do sistema nervoso que nós vimos? O que nós chamamos de sistema nervoso central, encéfalo e medula, o que nós chamamos de sistema nervoso periférico, somático e o autonômico. O autonômico, representado pelo simpático e pelo parasimpático, e o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, parte do sistema nervoso autônomo, ele se localiza na parede do trato gastrointestinal. Se estende do esôfago ao ânus, é representado pelo plexo de Auerbach, plexo de Meissner, possui controle autônomo simpático e parasimpático. Não há no sistema nervoso central, no encéfalo, uma área restrita que sirva de controle ao sistema nervoso autônomo. Ele é difuso. No entanto, áreas como o hipotálamo, responsável pelo balanço hídrico, temperatura, sensação de fome, a ponte, respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, o bulbo, respiração, chamam a atenção como centros de controle autonômico do sistema nervoso autônomo. O que faz o sistema nervoso autônomo? O simpático e o parasimpático. Eles inervam inúmeras estruturas com efeitos opostos. Muitas vezes esses efeitos são complementares ou suplementares. Por exemplo, se você considerar a pupila, o simpático dilata, o parasimpático contrai.
O simpático aumenta a frequência cardíaca, diminui a frequência cardíaca, o parasimpático. O simpático leva a broncodilatação no pulmão e broncoconstrição com o parasimpático. Então, eles têm ações antagônicas. Qual outra diferença que nós podemos ver no sistema nervoso autônomo? Se eu considerar o sistema nervoso periférico somático, eu vou ver que o gânglio está dentro do corno da medula, na substância cinzenta, e somente um neurônio motor somático mielinizado faz sinapse na junção neuromuscular, liberando um neurotransmissor, a acetilcolina, e promovendo a resposta muscular. Se eu levar em consideração o sistema nervoso simpático e parasimpático, eu vou ver que eu tenho um neurônio pré-ganglionar, tanto no sistema nervoso simpático como parasimpático, que faz sinapse num gânglio autonômico, que é nicotínico, que libera a acetilcolina, e temos um neurônio pós-ganglionar, não mielinizado, liberando acetilcolina no sistema parasimpático e noradrenalina no sistema simpático. Mas há algumas exceções que nós vamos ver a seguir. Bom, o que chama a atenção, então? No sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso parasimpático é o terceiro, é crânio sacral, terceiro, sétimo, nono e décimo pá craniano, que estão localizados aonde? No tronco encefálico. E S2, S3, S4. Então, é um sistema crânio sacral. O sistema simpático é tóraco-lombar, T1, L2. Há diferenças entre eles. Então, nós estamos vendo aqui, de um lado, a fibra parasimpática, pré-ganglionar, colinérgica, longa, e a pós-ganglionar, curta. No sistema simpático, a pré-ganglionar curta e a pós-ganglionar longa. A relação pré-ganglionar e pós-ganglionar no sistema simpático é ampla, é um sistema difuso, geralmente 1:20. Bom, esses dois sistemas são responsáveis pelo nosso equilíbrio. O sistema parasimpático diz respeito ao repouso, digestão. O sistema simpático é um sistema difuso, de luta e fuga. Quando você ocorre diante de um estresse, né, há formação, liberação desse hormônio e é a chamada síndrome de emergência de Kahneman, uma resposta sistêmica, difusa, que se caracteriza por estimulação sob a ação da noradrenalina. Neurotransmissores no sistema nervoso autônomo. O que há de importante? Vamos ver. Da transmissão pré-ganglionar no sistema nervoso simpático, parasimpático e na medula adrenal é a acetilcolina. Ela se combina com receptores nicotínicos que estão presentes tanto no simpático, como no parasimpático, como na medula adrenal. No sistema nervoso somático, o neurotransmissor também é a acetilcolina, que faz uma sinapse e determina a resposta da musculatura. As fibras pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático liberam acetilcolina e agem em receptores muscarínicos. As fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático liberam noradrenalina e fazem sinapse com receptores adrenérgicos. A medula adrenal libera adrenalina e age em receptor adrenérgico. Bom, essa é a bibliografia utilizada na preparação dessas aulas. Estou à disposição de vocês.